Boa noite, minha gente. Boa noite a todos. Queria acolher a todos com muito carinho. Vocês que estão, na verdade, sendo fiéis a essa jornada de logoterapia online. Muito obrigada pela presença de vocês nessa jornada. Muito obrigada pelo feedback. Muito obrigada, tá bom, minha gente? Hoje nós vamos receber, nesse quinto dia de live, gente, vamos receber um logoterapeuta muito especial também. O José, a gente chama ele de Zé. Um homem, um logo vivente maravilhoso, né? E, na verdade, nós também estudamos juntos, então todo mundo faz parte dessa turma maravilhosa, essa turma lá da UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Tem um monte de gente aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, sou cofundadora da comunidade Persabéia das Graças e nós estamos investindo nessa jornada de logoterapia. Eu creio que esteja ajudando a muita gente, né? Para quem não conhece a logoterapia é uma linha psicológica fundada por Viktor Emil Frankl, que na verdade tem como centro o sentido de vida. A motivação primária do ser humano é o sentido da vida. E por isso que a gente fala muito sobre o sentido, a busca pelo sentido, a vontade de sentido, porque é como se fosse setas que vão orientando o caminho do homem para onde ele deve seguir. Então, quero saber se o José já está aqui para a gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Muita gente aqui que está acompanhando, que gosta muito da logoterapia, que são estudantes de psicologia, que são psicólogos, pessoas que querem saber um pouco mais sobre a logoterapia, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de logoterapia, por isso que a gente está tentando fazer, na verdade, dentro de um diálogo bem acessível para todos. Eu espero que esteja sendo acessível para todos, né? Nós vamos ver se José está chegando aqui para a gente chamar. Hoje nós estamos falando, nosso tema é o resgate do sentido do amor, hein, gente? Vê se não é um mega tema. Resgate do sentido do amor. Vamos chamar o José? Tantas possibilidades hoje. Frank fala sobre amor. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Oi, José! Tudo bem, Luciana? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Nossa, mãe, bom te ver. Seja bem-vindo na Igualmente. nossa jornada de logoterapia online, José. Muito obrigado, muito obrigado. Tá ótima. Estou acompanhando durante a semana. Cada logoterapeuta ponta, né? Sim, é bom para matar a saudade, né? A gente não se vê há algum tempo, a gente vai Vai se revendo todo vendo. mundo, né? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. O John passou por aqui, o Uhum. Jorge Penedo passou por aqui, a Dani passou, o Paulo Sérgio passou, e hoje com muito carinho tem você aqui. Quero te acolher com todo carinho do coração, Obrigado, muito tá? Para obrigado. quem não conhece, para quem não conhece o José, fala um pouquinho quem é você, rapidinho pra gente. Bom, um pouquinho, né? Eu sou psicólogo, né? Sou formado em logoterapia, né? Esposo da Clara, com 3 filhinhos, sendo 2 gêmeos pequenininhos, que nasceram agora faz pouco tempo. É, Também tenho formação em psicologia positiva, né? E atuo na área clínica e também como psicólogo jurídico, né? No Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio. Sou de Petrópolis, né? E aqui em Petrópolis a gente desenvolve um projeto de psicologia chamado Reconciliatio, né? Psicologia Integral, em que a gente vem promovendo iniciativas, né? Desde atendimentos clínicos, cursos, workshops, né? Então, Nossa,
Maravilhoso. Esse tema também hoje para nós é muito caro, né, José? Com Sobre certeza, né? amor. Resgate Sim, nesse sim. sentido que talvez ficou tão descaracterizado, né? Uhum, Talvez uhum. tão fragmentado em tantas outras, até romantizado demais, né? Pelas Sim, sim. línguas. Talvez hoje é o momento da gente trazer o sentido do amor, e na versão que Victor Frank traz, que é de uma forma maravilhosa, como de fato o verdadeiro e o mais genuíno fenômeno humano. É isso, José? Exatamente, exatamente. O Fala pra gente um fenômeno, pouco. fenômeno de autotranscendência por excelência, né? Eu achei muito curioso, né, falar sobre o resgate do sentido do amor numa sexta-feira à noite de quarentena, né? Então, acho que recomendo que as pessoas tenham um bom vinho, vai ser ótima a live. Bom, mas quando eu estava pensando em falar, né, eu acho que a primeira pergunta que me surgiu, né, era, bom, se a gente vai falar sobre o resgate do sentido do amor, a gente tem que explicar por que que o amor se perdeu ou de que forma ele se perdeu ou foi sequestrado, né, que características, né. Um sociólogo que eu gosto muito, sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, né, ele numa entrevista alguns anos atrás, ele faleceu já, ele falava que na nossa época o amor é mais falado do que é vivido, né? E isso causa uma secreta angústia. Franklin, né, Viktor Frankl, que é o nosso principal é, autor aqui, quem dirige todo o nosso pensamento, né? Ele, de certa maneira, falava isso na época dele também, né? Ele falava que ao homem médio é muito difícil amar. E aí a gente pode se perguntar, né? Será que realmente é tão difícil amar assim? Será que se perdeu esse sentido? E aí eu pensei em conversar um pouquinho, né? Dividido em três partes essa reflexão, né? A Ótimo, Zé. primeira, que seria para tentar explicar realmente em que sentido, que características do nosso tempo talvez expliquem essa perda do sentido do amor, né? A segunda, que seria um pouquinho, e aí trazendo um diálogo da logoterapia com outras linhas da psicologia, isso é muito rico da logoterapia, ela tem essa capacidade de diálogo, né? Trazer um pouquinho da psicologia positiva, que é uma área que eu tenho formação também, e o que ela fala sobre, de certa maneira, os relacionamentos, e como eles são tão importantes para a nossa felicidade. E a terceira parte é falar do sentido do amor no Franklin, na logoterapia, e como que é uma resposta tão necessária a esse tempo que a gente está vivendo. Ótimo, Zé. Ótimo. Ótimo. É sua live. Tá ótimo. Vamos lá então, né? Eu acho que, bom, eu nem tanto, né? Ainda sou um pouquinho novinho, mas certamente, se não acompanhei na época, acompanhei depois os filmes do Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, né? E acho que aqueles que viram lembram, né? No primeiro filme, lá no final da década de 70, quando aparecia aquele holograma, né? Com uma das personagens principais, né? A Princesa Leia, passando uma mensagem para os amigos, falando sobre a situação que estava ocorrendo para eles socorrerem a ela, né? E se a gente pensar, né, talvez naquela época quem visse esse filme não imaginasse que hoje a gente é capaz, nesse momento, de estar falando em tempo real, né? Hoje a gente tem uma capacidade imensa de estar junto ao outro, de estar conectado, né? Uma enormidade de meios nos permite estarmos próximos. Mas a experiência de isolamento, de falta de suporte, de falta de escuta, parece que se faz significativamente presente no nosso dia a dia. Eu poderia perguntar para vocês, né, quantas pessoas vocês têm contato em um dia normal? Com quantos você cruza na rua, no trabalho, no ônibus, no metrô, né? Quantas pessoas estão, por exemplo, nos nossos grupos, no seu grupo de WhatsApp, Telegram, e com quantas você tem algum tipo de relação? Nós vivemos conectados, quase que o tempo todo, às vezes até hiperconectados. Mas muitas vezes o nosso primeiro contato de manhã não é com quem está dormindo ao nosso lado, mas com a tela do smartphone. Nas madrugadas insones, nós não nos relacionamos conosco, naqueles solilóquios criativos que você pode ter no meio da madrugada.
mas com os diversos posts do Facebook ou do Instagram. Os nossos jantares, eles não são regados mais nas trocas de olhares, mas sim na troca de mensagens. Certamente que essa realidade vai afetar como a gente se relaciona com o outro. Diria Bauman, né, voltando a ele novamente, que nossas relações são, na realidade, conexões. Têm a facilidade, fragilidade, capacidade de serem desconectadas de forma simplista. Nós, por medo, por vício, estabelecemos relacionamentos que não nos cobrem algo após a virada da esquina, que não nos exijam compromissos. Queremos ser capazes de bloquear aqueles que em algum momento nos incomodam. Não permitimos a construção de vínculos, esquecendo que são eles, os vínculos, que nos constroem. Tem uma psicanalista, né, chamada Sue Gerhardt. Ela escreveu um livro chamado Por que o Amor é Importante? Ela faz um diálogo com a neurociência nesse livro muito interessante e ela apresenta diversas pesquisas que mostram como o desenvolvimento do cérebro do bebê precisa como ingrediente principal de afeto. Esse afeto, que traz segurança, estabilidade, significação, não somente atua como um propulsor de um desenvolvimento neurofisiológico saudável, mas também como protetor no que diz respeito ao desenvolvimento de psicopatologias. Ou seja, o afeto no início da vida, ele é de extrema importância para a prevenção de todos aqueles transtornos que vêm a acometer as pessoas ao longo do seu desenvolvimento, que às vezes são tão difíceis de serem trabalhados ou tratados. E afeto que está intimamente relacionado ao vínculo. Mas parece que nós fugimos dos vínculos. Tememos ou desaprendemos a manter relações que durem até que a morte nos separe. Nos conectamos, mas não nos vinculamos. E nisso perdemos aquela experiência descrita tão belamente pelo autor do Pequeno Príncipe, né, Saint-Exupéry, abrindo aspas, né, para citar ele, né? Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida. E a prova de que duas almas não se encontram ao acaso. Nossa, a fragilidade. Muito bonito, né? A fragilidade das conexões, né? A sua efemeridade, sua rápida forma de se estabelecer e se desligar, acaba dificultando o encontro. Encontro que é definido por Frankl como o reconhecimento no outro do que há de humano. O reconhecimento de que o outro não é para mim mais um contato, mais um número, mas sim único e particular, ou seja, que o outro é um tu. Essa realidade das relações baseadas na conexão recebe influência de outras características de nosso tempo. As conexões necessitam ser de alta qualidade. Para que a gente possa estar conversando agora, nossa conexão tem que ser boa. E significa, passando para os relacionamentos, que elas precisam ser emocionalmente intensas. Ter conexões que nos desagradam não é permitido. Bloquear, silenciar, excluir são as formas atuais de afastar aqueles que, por algum motivo, nos fazem experimentar emoções negativas. Somente mantemos aqueles que, de alguma forma, nos servem ou nos fazem experimentar uma superficial, ainda que vivenciada como profunda, experiência de satisfação. De certa forma, isso se assemelha ao que Michel Lacroix, em seu livro O Culto das Emoções, descreveu como sendo o herói do nosso tempo, de forma irônica, né? Ele chama que esses heróis são os chamados sensation seekers, ou buscadores de sensações. O homem moderno acredita que as relações devem proporcionar experiências intensas de satisfação, e se isso não ocorrer, deve-se logo relegar o relacionamento ao esquecimento. O importante não é a relação em si, não é o encontro com o outro, mas a experiência emocional vibrante que pode fluir desse encontro. Desde receber o match no Tinder até o primeiro date no fim de semana. O encontro com o outro, na realidade, é um encontro com a experiência emocional positiva que o outro me provoca. No fim, uma ilusão. Não alcanço o outro, somente o que ele desperta em mim. Um simulacro da transcendência
que não passa de imanência. Esse vínculo com a experiência positiva oriunda da relação com o outro, quando não ultrapassado, proporciona prejuízos. Segundo o próprio Lacroix, os vários artifícios desenvolvidos para nos proporcionar descargas emocionais nos impedem de contemplar. Contemplar é sair de si, é abrir-se ao mistério do contemplado, e de alguma forma é intrínseco ao próprio amor. Além disso, o buscador de sensações dificilmente manterá uma relação de amizade, ou mesmo um relacionamento íntimo por muito tempo. Ser capaz de lidar com um grau de frustração, inclusive de sofrimento, é inerente às relações. O outro me mobiliza, positiva e negativamente. Os votos matrimoniais católicos que falam na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, compreenderam que durante a existência de uma relação, oscilações fazem parte. Quem quer se lançar às aventuras de navegar no mar, não pode se isentar de enfrentar ondas mais altas ou mesmo uma tempestade. E o preço que se paga é o preço que se paga. A outra opção é ficar no porto e observar a imensidão do oceano sem aventurar-se a explorá-lo. Zé, sim. Só para a gente ir delineando a imensidão de coisas que você está falando. Sim. A imensidão de conteúdo. Na verdade, você está citando um autor. Qual o nome desse autor do Culto da Emoção? Se chama Michel Lacroix. Ele é um autor francês, né? E esse livrinho é muito interessante que ele fala tanto dos aspectos positivos como os aspectos negativos da vivência da emoção, né? No nosso tempo. Então, o que, na verdade, nesse comecinho que a gente está dizendo, o que você está dizendo, é que muitas das vezes eu penso que estou me relacionando, eu penso que estou indo em direção ao outro, mas não estou. Na verdade, eu estou na minha própria imanência. Ou seja, me relacionando comigo mesmo e com as minhas necessidades. É mais ou menos isso, Zé? Exatamente. Seria que, como uma característica desse nosso tempo, né, esse fechar-se em si. O outro, na realidade, né, que é sempre algo que está para além de mim, ele é meio que utilizado, de certa maneira, a gente vai falar um pouquinho isso ali na frente, né? E as experiências que nascem dessa relação é que são o que eu me prendo. Então, se as experiências são positivas, é aquele amigo que sempre me faz rir, o relacionamento é bom. Mas no momento em que eu tenho uma experiência negativa, esse relacionamento é muito ruim. E aí? Ele é descartado. E é onde você diz que o Lacroix, ele diz que o quanto a gente ainda caracteriza a nossa relação, ou moraliza se é boa ou ruim, somente pelo viés da emoção. Não é isso? Exatamente. Que, como a gente vai ver lá na frente, né, não é que a gente tenha que tirar esse papel importante das vivências emocionais positivas e, de certa forma, no processo de amadurecimento do amor, no processo de experienciar o amor, elas fazem parte, mas elas são próprias de uma dimensão, que não é a dimensão principal da atitude amorosa. Mas aí a gente vê quando fala do Frank. Entendi. Eu já ia perguntar sobre isso, mas vou deixar você continuar então, só para a gente poder delinear aí, ó. Então, gente, ó, preste atenção. Às vezes a gente pensa que está se relacionando, está fazendo um esforço, e às vezes não é isso. Às vezes nós estamos dentro de nós mesmos, cultuando os nossos próprios desejos, né? Pode seguir, Zé. Então, esse buscador de sensações, por fim, né, ele invariavelmente transformará o outro em um objeto de consumo. Freud gritaria de seu túmulo, né, que nada mais normal. Afinal, se não fosse a civilização ou a cultura, nossas relações, segundo Freud, com o outro, seriam apenas baseadas em quanto de prazer eles podem nos oferecer. Já dizia num excelente livro, que eu acho que é muito importante, que é O Mal-Estar na Cultura ou O Mal-Estar na Civilização,
No Brasil Sim. tem duas traduções, né? Então, às vezes usam cultura, às vezes civilização. Frankl chamaria isso de materialismo erótico. O outro é apenas um objeto, e mais do que isso, uma mercadoria. Sendo assim, sempre existe a possibilidade de que outras relações possam me fazer sentir melhor do que a atual. Isso faz com que as mesmas sejam vistas de forma significativamente descartáveis. Nada melhor do que o famoso, talvez agora nem tanto, né, a fila andou. Sim, em um mercado com inumeráveis produtos, se um já não atende às minhas necessidades, é melhor andar e pegar o outro. Um comércio sexual, para usar as palavras de Frankl. Não há continuidade nesse tipo de relação. O tempo é aqui e agora. Só que o amor, por excelência, é ato que aspira à eternidade. Isso são algumas reflexões sobre características do nosso tempo que afeta nossas relações e que afeta o amor, de certa forma, podendo dizer que essas características fazem com que o amor esteja meio perdido. Entretanto, as relações são extremamente importantes para a nossa experiência de felicidade, né? E isso a psicologia positiva, que de forma bem sintética, né, é um campo da psicologia que começou a se desenvolver de forma mais oficial no final do século XX e que tem como objetivo o estudo científico das experiências humanas positivas, como a felicidade, as virtudes, as instituições que promovem o florescimento e desenvolvimento humano. Então, a psicologia positiva ela tem encontrado nas diversas pesquisas que um fator preponderante para a experiência de felicidade é, sem dúvida, os relacionamentos. Tanto os relacionamentos como o sentido da vida, né? De certa maneira, a psicologia positiva vem confirmando aquilo que Frankl já falava lá há alguns anos. Seres sociais, né? E você falou algo maravilhoso no começo, que eu até escrevi aqui, que os vínculos nos constroem, né? Sim. Às vezes a gente tem uma certa sensação que em algum momento que a gente está fazendo para o outro, aquilo não é em primeiro momento para mim. Né, Zé? A gente tem uma sensação que às vezes quando a gente oferta algo para o outro, eu acho que Frankl vai depois dizer isso com muita beleza, parece que nós não estamos fazendo algo para exatamente para constatar algo que já está dentro de nós, né? Que é ontológico, que é a necessidade de sair de si, né? Sim. Então, às vezes é uma barganha e quantos, talvez, nós estamos envolvidos ou estamos dentro desse mar de relacionamentos interesseiros, mas não percebemos, muitas vezes não temos consciência disso, do quanto nós estamos barganhando nesses relacionamentos de uma forma, talvez, né, Zé, muito manipulativa, né? Talvez eu dando outros nomes, outras roupagens para as manipulações que eu faço, né? Sim. Porém, uma coisa, um conceito lindo agora que você disse, realmente somente pelo amor nós conseguimos dizer que o outro é um tu. O que quer dizer isso, Zé? Quando eu consigo dizer que o outro é um tu. Sim. De certa forma, é dizer que o outro é uma realidade, e a gente vai ver um pouquinho depois também, né? Única, irrepetível, que está para além de mim mesmo, né? E que eu vou apreender. O outro não é apenas uma construção ou uma experiência particular, subjetiva minha. O outro existe para além de mim. E essa alteridade, esse existir para além de mim, é, de certa forma, percorrido pelo amor. Porque o amor é ir ao encontro desse outro e aprender esse outro na sua totalidade. Sempre sabendo que, de certa maneira, o outro sempre se apresenta como um mistério. Sim. O amor, ele não é, de certa maneira, uma equação onde, quando eu amo, eu sei quem o outro é plenamente. Na realidade, quando eu amo, eu sei que o outro é um mistério ao qual eu vou pouco a pouco aprofundando, contemplando, conhecendo. E nesse processo, o outro também vai mudando. E isso é dinâmico, né? Isso é dinâmico demais. Se eu quero receita de bolo para me relacionar, não é por aqui, né, Zé? Não é por aqui. A gente tem algumas luzes, mas
os ingredientes vão sendo construídos ao longo da vida, né? Pode continuar. Bom, então, falando da importância dos relacionamentos positivos para a nossa felicidade, ou dos relacionamentos afetivos, né? Martin Seligman, que é um dos principais nomes da psicologia positiva, né, para alguns o criador da psicologia positiva, ele chega a afirmar, né, que os relacionamentos positivos são mais importantes do que a riqueza dentro da equação, o que faz as pessoas felizes, né? E esses relacionamentos, eles promovem um poderoso suporte, sendo que as pessoas felizes, segundo estudos, por exemplo, passam mais tempos com família e amigos. E tem ali não um vínculo de conexão, mas um vínculo de continuidade, né? Aqui nós vemos um paradoxo causado por esse tempo em que vivemos. Antes de toda essa realidade de pandemia, muitas notícias apresentavam altos índices de adoecimento mental, depressão, ansiedade, suicídio. Quase que semanalmente a gente via isso abordado por diferentes meios de comunicação. Por um lado, nossa possibilidade de estabelecer relações era gigantesca. No entanto, como abordamos no primeiro ponto, como eram essas relações, né? Quão profundas eram? Quão pautadas na intimidade e encontro? Hoje, isolados socialmente, somos desafiados a repensar nossos relacionamentos. Antes podíamos nos abraçar, podíamos nos encontrar para festejar, mas quantas vezes não mandávamos apenas um áudio no WhatsApp para desejar parabéns? Conectados a centenas, não adentrávamos a intimidade de meia dúzia. Eu brinco, né? Você tem um grupo com mais de 100 pessoas, mas se você conhece 2, é muito, né? Mandávamos mensagem de bom dia para diversos grupos, mas não dialogávamos com quem estava no nosso lado do ônibus. Hoje, trancafiados em nossas casas, ansiamos por nos encontrar. Mas antes, quando os encontros eram possíveis, nos desencontrávamos. Fechados em nossos mundos, andávamos pelas ruas mergulhados em nossos smartphones, enredados em uma realidade paralela. Hoje somos desafiados a olhar nos olhos para decifrar o que eles nos dizem por trás de uma máscara. Sim, essa pandemia nos desafia no que é de mais vital para a nossa felicidade, nossas relações. Somos desafiados a pensar que aquela pessoa com quem anteriormente encontrávamos todos os dias ao entrar no nosso trabalho, amanhã poderá não estar lá, poderá estar morta. Somos desafiados a encarar que aquela pessoa para a qual eu dedicava apenas uma parcela do meu tempo, amanhã já não terá mais tempo. Quantas vezes nossos pais, avós, esposos, companheiros escutaram de nós um aham enquanto mergulhávamos na série do Netflix? Ou quantas vezes, perdidos nas mais diversas informações que recebemos a todo tempo, nossos filhos escutaram: fica quieto, vai brincar ali no celular, toma o tablet. Ah, se soubéssemos que amanhã eles não estarão mais aqui. Franklin, quando estava no campo de concentração, junto com sua mãe, ele foi com a família para o campo de concentração, né? Dizia que todos os dias despedia-se da mãe da forma mais profundamente carinhosa possível, pois sabia que amanhã talvez já não encontrasse mais. Mas nós, como é que estamos nos relacionando? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante para essa época de pandemia. E que eu acho que Franklin vai responder agora, quando fala do sentido do amor. Nossa, Zé. Olha a provocação aí, hein, minha gente? A provocação é como que nós estamos nos relacionando. Você que está aqui nessa live com a gente, estamos falando sobre o resgate do sentido do amor com o logoterapeuta José. E, na verdade, ele está aqui fazendo toda uma contextualização de por que o amor se perdeu e o que hoje a pandemia está provocando em nós. Tantas essas reflexões, né, José? Nossa, talvez nós estamos vivendo, também Frank utiliza um termo, não sei se você conhece, de pseudo-encontros também, né? Esses encontros que não existem, na verdade, né? É aquilo que a gente estava dizendo. O quanto hoje a ausência, também tem muito isso, né, Zé? O quanto a ausência traz para nós o valor daquilo que nós tínhamos e agora não temos mais e ficamos carecendo daquilo. O quanto tínhamos
e agora ficou raso, né? Ficou um vazio. Então, louvado seja Deus por tudo isso. Mas pode continuar, Zé. Você quer que eu faça alguma pergunta? Eu tenho várias perguntas, mas você tem maravilhoso também. Continua aqueles pontos que você falou. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, agora já é a parte final também, né, que é o que a logoterapia e Viktor Frankl trazem ao falar do sentido do amor, né, e que é tão importante como resposta, creio eu, não só a esse tempo que estamos vivendo, mas a todos os tempos em que a humanidade há de viver, né. Frankl relata que ao sair do campo de concentração, assim que houve o fim da guerra, né, e os prisioneiros foram libertos, ele encontrou um homem que segurava um pingente. Nesse pingente estava escrito: "O amor faz o mundo girar". Frankl havia dado um pingente igual para sua esposa, Tilly, sua primeira esposa, em seu aniversário antes de eles irem para o campo de concentração. Tirando a coincidência desse encontro, porque Frankl descreve, né, que só haviam 2 pingentes iguais quando ele comprou, e ao sair do campo de concentração ele encontra, né, eu acho que a mensagem, o amor faz o mundo girar, é muito, muito bonita, né. Infelizmente, Tilly acabou morrendo em um dos campos, o que Frankl veio a saber depois que foi liberto, né. Essa frase, né, o amor faz o mundo girar, ela me lembrou uma outra história, uma cena de um filme sobre a vida de São João Paulo II, ou, para alguns que não conhecem como São João Paulo II, Karol Wojtyła, né? No filme, um padre, amigo do jovem Karol Wojtyła, no caso, encontra-se diante de um nazista que, antes de matá-lo, afirma: "De acordo com meu Deus, o mundo é regido pela honra", a qual o sacerdote, frente à morte, responde: "O mundo é regido pelo amor". Pelo que a gente já viu até aqui, né, podemos concluir que as relações do nosso tempo não satisfazem a profunda necessidade de vínculos, que são tão importantes para nosso sadio desenvolvimento psicoemocional. Diria que esses vínculos, na realidade, somente são possíveis de se estabelecer saudavelmente quando existe o amor. Mas o que é esse amor para a logoterapia? Eu acho que 3 pontos são importantes. O primeiro já foi desenvolvido pelo nosso amigo, o John Lennon, no início dessa jornada, que é a visão de homem da logoterapia. Só para rememorar, ou para aqueles que não puderam participar... Ótimo, faça isso. Na logoterapia, o homem é compreendido como um ser bio-psico-espiritual. Uma unidade múltipla, como diria Frankl. Ou seja, tendo dimensões, mas que estão unidas naquilo que é mais específico da pessoa, que é o espiritual. Aqui, usado não no sentido religioso, mas no sentido antropológico, né? O segundo ponto é que o homem tem como principal motivação a vontade de sentido. Embora o sentido possa ser encontrado de inúmeras formas, as 3 principais, que são no sofrimento, pela criação de algo ou pelo amor, que Frankl vai definir como os valores de vivência ou os valores vivenciais. E o terceiro ponto importante é que a logoterapia compreende o homem como um ser único, no sentido de que não existem 2 pessoas iguais, bem como singular, no sentido de que cada pessoa somente vive uma única vez, e no decorrer de sua existência desenvolve uma única história. Diante de toda essa realidade, a logoterapia acredita que uma pessoa pode ter com relação a outra 3 atitudes, dependendo da dimensão principal com a qual dita atitude se relaciona. Ou seja, na minha relação com a outra pessoa, eu poderia primeiramente focar, por exemplo, somente nos seus aspectos corporais ou na sua corporeidade. Frankl define essa primeira atitude como sendo a atitude sexual. A sua apreensão limita-se à dimensão física e a sua vivência pode se reduzir à experiência de prazer que o outro me proporciona. Em parte, a atitude típica do início do amadurecimento sexual, quando não acrescida das outras atitudes, contribui para uma imaturidade e objetificação do outro.
focada no prazer, relaciona-se com o hedonismo, que também é típico do nosso tempo. Sim. A segunda atitude que eu posso ter para com uma pessoa é aquela que, não se restringindo à dimensão física, volta-se também para a dimensão psicológica da pessoa. Franklin define essa atitude como erótica, sendo que os traços de personalidade, as características psicoemocionais do outro, são o objeto da minha apreensão. Aqui nós poderíamos falar da paixão, do estar apaixonado. A experiência aqui já não é somente do prazer, mas a da alegria. Estar apaixonado é vivenciar uma gama de emoções positivas. De alguma forma, como descreve uma música de um cantor chamado Paulinho Mosca, que eu gosto bastante, né? Estar apaixonado é mesmo uma coisa louca. Algo que Aaron Beck, que é o fundador da terapia cognitivo-comportamental, em parte corrobora quando ele fala que a paixão é constituída de várias distorções cognitivas, erros na forma de ver o outro, né? E isso mostra por que... Distorções cognitivas. Espera aí, deixa eu falar para as pessoas que não estamos ouvindo. Fala do Aaron Beck de novo. Espera aí. O que Aaron Beck fala? O Aaron Beck fala que a paixão, né, o estar apaixonado, né, ele é típico, ele é meio que até parecido às vezes com alguns momentos de psicopatologia, né, porque você tem distorções cognitivas, né, você tem formas de olhar o outro que estão um pouco distorcidas, né. Então aquela coisa, o outro é maravilhoso, o outro é perfeito, o outro agrada em tudo, o outro é a melhor coisa do mundo. E, de certa maneira, o outro em algum momento vai se mostrar, eu brinco, o outro tem chulé, o outro às vezes tá cansado, o outro às vezes está mal-humorado, né? Mas no momento da paixão isso é como que se apaga. Não é que isso não seja importante. Sim. O interessante aqui é pensar que o que Franklin faz é como se ele dissesse, olha, nesse processo de amar, você vai passando por estágios. Etapas. Assim como é importante essa apreensão do aspecto físico do outro, da sua corporeidade, assim como é importante essa apreensão desse mundo psíquico do outro, dos traços de personalidade que vão se colocar ali de acordo, né? Isso não é o que define o amor em última instância. Não é o que caracteriza o amor em última instância. Se integra, mas não define. A atitude erótica e, consequentemente, a paixão, embora já abarque as dimensões físicas e psíquicas, ainda não chegou à dimensão espiritual. Aqui também vale refletir que, tanto na atitude erótica quanto na sexual, a pessoa pode ficar fechada em si mesmo e objetificar o outro, não se relacionando... Ainda não te abriu, né, Zé? Exatamente. Não se relacionando com a outra pessoa e acabando por utilizá-la. Ou seja, não ver que o outro não deve ser utilizado como um meio para um fim, mas sim deve ser levado em consideração que o outro é um fim em si mesmo, né? Sendo assim, a terceira atitude que eu posso ter para com uma pessoa, que uma pessoa pode ter para com outra, é aquela que se dirige para a dimensão espiritual, que o Franklin define como sendo o amor. Mas se na atitude sexual eu apreendo a corporeidade, na atitude erótica eu apreendo essas características psicológicas, psicoemocionais, o que será que o amor apreende? Franklin afirma que no amor o que eu vou apreender é a unicidade e a singularidade da pessoa. E aqui acho que uma reflexão prática pode ajudar. Quando estamos diante de uma pessoa, nos deparamos com uma realidade única. A biologia comprova isso ao dizer que não existe uma configuração biológica igual à outra. Mesmo gêmeos idênticos possuem pequenas, ainda que às vezes quase que indetectáveis diferenças. Entretanto, não estamos apenas diante de uma realidade única, o que já seria assombroso. Estamos diante de uma realidade única que se configura de forma singular, sendo possível afirmar que na história desse planeta nunca houve uma pessoa igual a outra. Ou seja,
Quando você está diante de alguém da sua comunidade, quando eu estou diante da minha esposa ou de um amigo, ou de alguém que eu passei na rua, eu estou diante de um único espécime daquela espécie. Um tu que somente existirá uma vez, que quando se extinguir com a morte, não jamais teremos outro igual. O amor é a única forma de captar essa realidade. Diríamos, a essência da pessoa. E como afirma a logoterapia, a única forma de eternizá-la transcendendo a própria morte. Nossa, eu acho que tudo isso não tem nem comparação com esse romantismo que nós temos visto do conceito de amor, né, Zé? Com É certeza. algo para além, muito para além. Mas fala de novo essa última frase, Zé, um pouco mais devagar. Acho que as pessoas querem escrever. Tá? O amor é a única forma de captar essa realidade. Realidade do algo único e irrepetível que é o outro. Diríamos a essência da pessoa. E como afirma a logoterapia, a única forma de eternizá-la transcendendo a própria morte. A única forma de eternizar uma pessoa em nós. Olha que maravilha. Eu fico pensando o quanto os nossos relacionamentos são vulneráveis, porque muitas das vezes nós ficamos muito presos. Se você é psicólogo e você entende também bem disso, o quanto nós ficamos presos naquilo que as pessoas fazem de errado para nós, né? Sim, sim. Com Parece certeza, que né? em algum momento isso causa uma emoção tão grande que nos cega a ponto de reduzirmos a pessoa àquilo que ela fez. Uhum. Sim, Eu acho que isso não. exatamente. Pode falar. Zé. Eu acho que o que a logoterapia chama a atenção, né, é de que a realidade do outro é extremamente grandiosa. Eu acho que é como que se amar, e aí, de certa forma, Karol Wojtyła, São João Paulo II, né, mas eu vou falar Karol Wojtyła porque é quando ele escreve, enquanto filósofo, né, antes de se tornar papa, o que ele fala é que diante da realidade da pessoa, dessa realidade tão assombrosa, amar é a única atitude adequada. Assim como, por exemplo, diante da cadeira, a única atitude adequada é sentar, eu não vou pegar a cadeira e tacar na cabeça de uma pessoa, não é a atitude adequada. Diante da pessoa humana, a única O atitude mínimo certa para com cabível. ela é amar. Por quê? Porque é considerar essa realidade única, singular, com uma capacidade de se configurar de uma maneira que nunca se vai ter outra. E olha que a gente não está falando de hoje, de 7 bilhões e alguns milhões de pessoas. A gente está falando da história desse mundo. Entendo. Então coloca aí, gente. O amor é a única forma de enxergar a essência de alguém. Vai falar Sendo mais um assim, pouco? É. sim, terminando, acho que agora só tem mais uma paginazinha. Sendo assim, como afirma Franklin, né, o amor é o ato coexistencial por excelência. Porque o amor é aquela relação entre dois seres humanos que os põe em condição de descobrir o outro em todo o seu caráter de algo único e irrepetível. Numa palavra, o amor caracteriza-se pelo seu caráter de encontro, e encontro significa que se trata de uma relação de pessoa para pessoa. Percebe-se, portanto, que o amor, segundo a logoterapia, apresenta-se de fato como a grande resposta de nosso tempo. Diria eu, de todos os tempos. Aqui podemos compreender que o amor não se reduz à excitação sexual ou à paixão avassaladora, mas integrando e transcendendo essas realidades, apresenta-se como uma atitude livre e responsável, lembrando a bela apresentação da Dani ontem, né, da Daniele, que foi tão legal, tão bonita, né? Que afirma, sobretudo, o valor incomparável da realidade da outra pessoa. Amar é ser reverente diante do outro, não o objetificando, não o massificando, não o transformando em apenas um número. É ver o outro como Deus o pensou, conforme Frank afirma ao parafrasear Dostoiévski, né? E com isso,
é ver também as possibilidades do outro de realizar valores, de desenvolver-se enquanto pessoa. Além disso, amar é o exercício de autotranscendência por excelência, ou seja, é a perfeita vivência do sair de si, dirigindo-se para além de si mesmo. Acho que para finalizar, né, ainda que muito pudesse ser falado sobre o tema, né, e sobre como a logoterapia vai entender, por exemplo, o desenvolvimento da maturidade, do amor, né, de como isso vai ocorrendo, né, eu acho que a gente poderia falar que amar é a atitude primordial para o estabelecimento de profundos vínculos e, portanto, significativamente importante para a nossa felicidade. Não por isso, Franklin afirma de duas maneiras que o amor e a felicidade estão relacionados, né? A primeira, quando ele diz, e já foi dito ao longo da nossa reflexão aqui, né, que enquanto a atitude sexual proporciona prazer e a atitude erótica alegria, o amor traz a felicidade. E a segunda maneira, eu quis, na realidade, citar integralmente o trecho dele, porque eu acho que faz jus ao que o Franklin escreveu, porque não haveria outra melhor maneira, né? Que é uma passagem da vida do Franklin, que ainda que muito triste, é carregada de uma beleza, para mim, incrível. E acho que foi uma das primeiras passagens de Franklin que me impactou quando eu comecei a estudar logoterapia, ainda na graduação, com a professora Cleia Zanata, que esteve aqui em Petrópolis conosco, né? E essa passagem é o seguinte, né? Vou citar Franklin integralmente, né? Ele escreveu quando relembrando o momento do campo de concentração. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra mais. Entretanto, sabemos neste momento que cada um ainda só pensa em sua mulher. Vez por outra, olho para o céu, onde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora, meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes da vida normal. Converso com minha esposa, ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não a sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Passa a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, nesta situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Pela primeira vez na vida, entendo o que quer dizer: os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação em amor de uma glória infinita. Nossa. Bom, acho que seria isso, né? Nossa, mãe. Está em que livro, Zé? Esse livro, essa passagem está no Em Busca de Sentido, que é quando ele fala da experiência no campo de concentração, né? Nossa. Capacidade de eternizar o homem dentro de si, né? De Sim. literalmente contemplar a pessoa amada. Nossa, Uhum. maravilhoso, né?
Zé, a gente ficaria mais uma live falando de amor. Não. Com certeza, né? Teria muito para falar. Amor tem muitas lives. Mas, assim, foi perfeito o seu processo de construção dessa live, no amadurecimento do amor, né? As Uhum. etapas foram perfeitas. Eu creio que a gente vai ter mais experiências assim. Mas, Zé, qual é a Que dica bom. que você traz para nós desse tema, o resgate do sentido do amor? Bom, os livros, né, que eu acho que seriam legais, né, para se aprofundar, que seriam bons, né. É claro que a bibliografia de Franklin é vasta, tem muitas coisas boas, né, o Em Busca de Sentido, que já até citaram aqui durante a semana, né. O que eu posso recomendar, esse livrinho aqui, que eu acho muito bom, que é, deixa eu mostrar aqui, Marina Lemos. exatamente, Educação Integradora da Sexualidade Humana, da professora Marina Lemos, que tem a escola Viktor Frankl, né, em Ribeirão Preto, né, que Bota mais um é, pouquinho para a gente ver, assim, Zé. tá, Olha lá, que é uma, gente. é uma iniciativa belíssima. Nesse livro, Sim, sim. além da professora Marina realizar um diálogo muito interessante com várias características do nosso tempo, né, ela, no final, ela desenvolve um projeto, né, de aplicação desses conceitos com adolescentes, né, com jovens, e que é muito interessante, muito bonito mesmo. Nossa, perfeito. Ótimo livro, Zé. E Tem mais algum? o outro que eu recomendo também é esse aqui, o que Opa. não está escrito em meus livros, né? Nos meus livros. Esse é do Viktor Frankl, que é um livro de memórias, é um livro muito bonito também, que ele conta alguns acontecimentos da vida dele, né? Inclusive passagens como essa do pingente que ele deu para a esposa, né? Então, E é uma alguns outra. detalhes que ele só conta aí, né? Exatamente, não tem outros livros. Zé, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Se Frank estivesse vivendo com a gente agora, nesse tempo, nessa geração, diante dessa pandemia, o que Frank falaria para nós? O que ele falaria? Olha, eu acho que ele diria que, não importando o tempo que a gente está vivendo, é sempre possível encontrar um sentido. E que mais do que nunca, quando o sofrimento ele se torna mais preponderante, o amor se faz necessário. Eu acho que amanhã, né, a gente vai ter um pouquinho sobre o sofrimento, né? Mas acho que Franklin diria que sofrimento e amor são duas faces de uma realidade que levam o homem a autotranscender. Então, acho que é Nossa, isso. nossa, vocês já devem estar esquematizando um com o outro, porque Dani veio ontem passando para você. Você veio hoje passando para Rodrigo amanhã. Olha que Sim, negócio por sim, trás, sim. ó. Com certeza, né? Então, amanhã, para vocês que estão aqui com a gente, passou tanta gente por essa live, nós queremos agradecer. Amanhã tem uma live também super especial com o Rodrigo Moco, nosso amigo, né, Zé? Sim, Moco é excelente, né? Rodrigo é muito bom, grande amigo. Falando sobre o sentido do sofrimento. Então, nós estamos fechando quase essa jornada. E eu falei, as pessoas estão gostando muito, sabe, Zé? Estão parabenizando a todos. Mas eu falei que está sendo maravilhoso porque os logoterapeutas são maravilhosos, de fato. Com Não é porque certeza. são meus amigos, mas muito mais porque são pessoas que vivem e têm a logoterapia nas veias. Sim, sim, com Então, certeza. preciso te agradecer com o meu coração. Nada, eu que Muito obrigada. agradeço. Muito obrigado pela iniciativa também, que eu acho super importante. Era algo que a gente já muitas vezes pensava, né, e que se concretizou pelo teu esforço. Então, muito obrigado mesmo por esse momento, né? Essa semana, a gente podendo refletir, e no momento que se faz tão necessário. Eu acho que a logoterapia Sim, sim. hoje é uma É quase um resposta. remédio, né, Zé? Sim, sim, É quase exatamente. um remédio para o nosso tempo.
Com certeza. Mas se as pessoas quiserem achar você, aonde acha você, como que, se quiserem tirar algumas Sim. dúvidas, como é que faz? Bom, além do meu perfil no Instagram, né, podem qualquer necessidade, dúvida, querer algum esclarecimento, podem ir, mas nossa página Reconciliatio Psicologia Integral, eu vou escrever aqui como se coloca, né, é, lá tem o nosso grupo de psicólogos, né? Então vocês podem curtir a página, tem no Instagram, tem no Facebook, e por lá também, além de a gente divulgar textos, nossos trabalhos, vocês conseguem ter mais informações. Maravilhoso. Qual o nome do grupo? Reconciliatio Psicologia Integral. Eu coloquei ali agora Botou? no chat, né? Uhum. Ah, ótimo. Então, curtam lá. Se tiver alguma dúvida, também pode chamar no direct, né, Zé? Pode chamar, pode chamar. Tá fazendo atendimento online, Zé? Estou fazendo, ainda que com uma atenção maior para os pequenos, né? Agora meu principal sentido agora é ajudar no desenvolvimento desses pequenininhos, né? Mas faço atendimento online também, né? Alguns atendimentos. Zé, muito obrigada, tá? Por fazer parte dessa turma, por fazer parte dessa jornada. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Continue Ó, assistindo gente, que ainda tem muita coisa boa. pois é, gente. Já, olha, peço para vocês irem printando a tela. Eu acho que hoje está melhor do que ontem. Printa a tela para a gente ir repostando, para falar o quanto foi maravilhoso. Essa frase do Zé é uma frase autoral, vai estar com uma arte amanhã. Chique, né, Zé? Chique, né? Muito obrigada, tá, Zé? Por Um nada, por abraço nada. para toda a família e a gente vai se Tá ótimo. encontrando. As pessoas estão aqui dizendo que merece uma segunda live. Eu estou Uma dizendo para segunda. ti. Tá ótimo. Tá Um bom. abraço, tá, meu irmão? No coração, na alma. Muito Você obrigada mesmo. também. Obrigado a Fica com você. Tudo de Deus. bom. Fica com Deus. Tchau. Tchau.